Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre câncer de bexiga, tumor que aparece na bexiga urinária, onde a gente armazena nosso xixi e a gente urina. O câncer de bexiga ele está totalmente relacionado com o tabagismo, então ele é muito presente em pessoas que fumam, tá? Ou que fumaram por muito tempo. É óbvio, tem outros fatores de risco, como exposição a alguns corantes, e também pessoas que trabalham em estacionamento, por exemplo, que tem muito contato com fumaça. Então, esses são os principais fatores de risco. O câncer de bexiga ele é assintomático, ele só passa a ter sintomas quando ele tem um tamanho um pouco maior e ele passa a sangrar. Então, é uma causa de sangramento urinário, a gente sempre tem que ter na cabeça que pode ser tumor de bexiga. Então, todo paciente acima de 45 anos e com história de tabagismo ou algum outro fator de risco e teve um sangramento urinário, a gente tem que, pelo menos, afastar a possibilidade de ter um tumor de bexiga. Como a gente faz isso? Através do primeiro exame é ultrassom. Em ultrassom a gente muitas vezes já pode ver o tumorzinho, que é um pólipo ou um nódulozinho na bexiga, e outros exames, como cistoscopia, que é um exame que a gente vai com uma microcâmera pela uretra e olha toda a bexiga, tá? A gente pode ver um tumor. E também tomografia e ressonância, que a gente aproveita para ver tanto a parte do rim, a parte do ureter e a parte da bexiga. É importante que o tumor mais frequente da bexiga é o de células transicionais, que ele acomete todo o trato urinário. Então, assim como ele está na bexiga, ele pode estar no ureter e ele pode estar no rim. Então é importante a gente, quando está diante de um paciente com tumor de bexiga, investigar essas outras áreas. Como vocês podem ver aqui nesse slide, é um ultrassom mostrando que a bexiga, ao invés de estar pretinha inteira, ela tem uma área aqui tumoral, ela parece um calombinho, que é um pólipo, que a gente identifica aqui na setinha, e isso representa um tumor de bexiga. Tá? Qual que é o tratamento do tumor de bexiga? Depende do estadiamento, depende do tamanho que ele está. Nessa figura vocês podem ver que eles podem se apresentar de várias formas. A1 é um tumor muito superficialzinho, que você não tem nenhum comprometimento das camadas musculares, das camadas mais profundas. O 2, ele já é um tumor que acomete a submucosa, que ele acomete um pouquinho mais profundo. E daí a gente vai progredindo de acordo com a profundidade que vai esse tumor. Os tumores que passam a mucosa, passam a submucosa, eles invadem a muscular, a gente considera tumores músculo-invasivos. São tumores que já estão profundos, que têm maior risco de metástase. Tumores que não acometem o músculo, a gente chama de tumores superficiais. Esses são a grande maioria dos casos. Como a gente trata os superficiais? A gente a trata através da ressecção transuretral. É um equipamento com uma microcâmera que a gente vai pela uretra e a gente olha o tumor e resseca ele. A gente tira ele na totalidade. E a gente também tem que retirar até o músculo para ter certeza que ele saiu sem deixar nenhuma margem e saber que o músculo está livre. Tá? Quais são as características dos tumores superficiais? Eles têm um alto potencial de recorrência. Então, a gente faz um tratamento, a chance de você voltar a ter um tumor de bexiga é de cerca de 50%. Então, para tumores um pouquinho maiores ou com umas características especiais, a gente deve fazer um tratamento complementar para evitar que esses tumores voltem. A gente utiliza a aplicação ou de quimioterápico dentro da bexiga, a gemcitabina ou mitomicina, ou a BCG, que é aquela mesma vacina que a gente aplica quando é criança no braço, a gente aplica dentro da bexiga através de uma sonda, e isso faz um processo inflamatório local e evita com que o tumor volte e também com que ele, quando volte, não progrida. Tá? Então é uma terapia adjuvante com BCG que a gente aplica. São várias sessões, tem sessões de induções que são em 6 semanas e tem um calendário que dura cerca de 2 anos para ser realizado. Então, o que é importante ser lembrado do câncer de bexiga superficial, que não invadiu o músculo? É fácil de tratar, raramente dá metástase, poucos vão progredir. No entanto, você tem que tomar cuidado, porque ele volta. Então ele volta, é importante se diagnosticar rápido e tratar novamente rapidamente. A gente vai fazer tratamentos mais agressivos, como retirar a bexiga, só em casos que nem a BCG, nem a múltiplas ressecções funcionaram. Tá? Já para aqueles casos que têm uma doença músculo-invasiva, que já estão penetrando na musculatura, esses não dá para fazer o tratamento conservador, que é com essa ressecção.
Nesses casos, pelo alto risco de metástase, nós vamos ter que fazer um tratamento mais radical, que é retirar toda a bexiga. É uma cirurgia de grande porte, nós realizamos aqui também de preferência com cirurgia robótica. E quando a gente retira todo esse reservatório, a bexiga, o paciente precisa fazer xixi de alguma forma. Então a gente tem que reconstruir. Ou a gente faz uma nova bexiga para o paciente voltar a fazer xixi pela uretra, ou a gente tem que fazer uma bolsinha e deixar fazendo xixi por essa bolsinha, tá? O que eu decido por uma técnica ou outra? As características do paciente e do tumor. Um tumor muito avançado que acomete a uretra, esse paciente a gente não vai conseguir fazer uma nova bexiga na região local, ortotópica que a gente chama. A gente vai ter que fazer um outro método. A gente vai ter que pegar esses ureteres, botarem numa alça de intestino e colocar na barriga. Tá? Essa é a forma mais segura. Mas é importante a gente saber que altíssima chance de cura, tá? Com essa cirurgia, com a cistectomia, realizada em mãos bastante experientes. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem do câncer de bexiga, sempre tomar cuidado. Pacientes com sangramento na urina a gente deve afastar. O paciente pode ter cálculo, ele pode estar tomando anticoagulante, mesmo tendo essas situações presentes. Teve sangramento na urina, é importante a gente investigar se não tem um tumor de bexiga. Por quê? Tratando ele precocemente, é muito fácil de curar com um procedimento pouco invasivo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida mais específica, ficamos à disposição. Obrigado.